E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Vamos ver o que diz em Apocalipse capítulo 12, do versículo 1 ao 17. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegado a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que foi lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho homem, e foram dados à mulher 2 asas de grandes águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou de sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançava da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus
e tem o testemunho de Jesus Cristo. A mulher do Apocalipse é uma personagem bíblica que aparece no capítulo 12 do livro de Apocalipse. A mulher dá à luz a uma criança do sexo masculino que é ameaçada por um dragão, identificado como o diabo e Satanás, que pretende devorar seu filho assim que ele nasce. Quando a criança é levada para o céu, a mulher foge para o deserto, levando a uma guerra no céu. O dragão ataca a mulher, a que são dadas asas para escapar. O dragão inicia a guerra contra o remanescente de sua semente, identificado como injustos seguidores de Cristo. Em Apocalipse 11:19 diz: abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. Em Apocalipse 12 começa com um sonho lindo. Um grande sinal aparece no céu, uma mulher com a glória e o poder de Deus, pois está brilhando vestida de sol. Lida de forma equilibrada com as forças da natureza e o ciclo da vida, pois tem a lua debaixo dos pés. A mulher já recebeu de Deus a certeza da vitória, pois carrega uma coroa de 12 estrelas, sinal de poder real. Mas nem tudo é bonito no sonho. A mulher está grávida e vai dar à luz. Passa por momentos confusos e difíceis, de muita dor, mas sabe que eles são preparação para um novo tempo. Assim é o povo de Deus. Nesse mundo, ele recebe do Senhor a glória e o poder para gerar o novo na história, mas experimenta um parto doloroso. Na Bíblia, a dor de parto significa a crise que acompanha a passagem para uma situação nova, na qual a vida vai triunfar. Assim aconteceu com os discípulos de Jesus, quando acompanharam sua morte e ressurreição. O sonho se transforma em pesadelo. Aparece um dragão, literalmente um bicho de 7 cabeças, cheio de poder e força. Ele intimida com os seus 10 chifres, carrega nas cabeças 7 diademas, sinal que é respeitado como autoridade aparentemente perfeita e invencível. Quer devorar o filho da mulher, mas o Senhor ressuscitado já está junto de Deus e o mal não pode com ele. Perceba que a narrativa não é linear. O filho, logo depois de nascido, já foi arrebatado para junto de Deus e de seu poder eterno, ou seja, o trono. Na prática, Jesus, o Filho de Deus encarnado, viveu neste mundo por 33 anos, o que não pode ser ignorado. A história trata-se dos bastidores, onde se vê a luta decisiva do bem e do mal. A mulher foge para o deserto, onde Deus lhe prepara um lugar e a alimenta por um tempo limitado. Enquanto estamos nesse mundo, passamos pelas durezas do deserto. Mas não estamos sós, pois Deus nos nutre com sua palavra e seu Espírito. Na Bíblia, o deserto é lugar de tentação e do encontro com Deus, um espaço de purificação e crescimento, onde o povo tem a oportunidade de provar o essencial. A luta continua no versículo 7 até o 17.
O dragão, o dono do time do mal, e seus guerreiros combatem contra os anjos de Deus e perdem a luta. João sabe que Deus já venceu a batalha. E os cristãos também, especialmente os que, como Jesus, são capazes até de morrer para serem fiéis ao bem e à verdade. O final do relato é ainda mais forte. Enfurecido contra a mulher, o dragão foi combater com o resto da descendência dela, os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testamento de Jesus. Faz lembrar da promessa de Gênesis 3,15 que diz: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A humanidade não vai mais ceder à tentação do mal. Mas a vitória sobre a serpente, ou seja, o dragão, virá do poder de Deus, através de um enviado, Jesus Cristo. Em Apocalipse 20, versículo 2 diz: E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Muitas vezes nos sentimos como essa mulher, no deserto, frágil, desprotegido, cercado pelo poder da maldade, mas envolvidos e salvos por Deus. O livro de Apocalipse foi escrito para alimentar nossa esperança. Sabemos que recebemos a glória e o poder de Deus, mas estamos situados num mundo de pecado, cheio de violência e de maldade. Aliás, cada um de nós carrega um pouco da mulher e do dragão, do bem e do mal, de ternura e de violência. Mas estas dimensões de luz e trevas estão em proporções distintas em cada pessoa. À medida em que crescemos na fé, na esperança e no amor solidário, passamos de forma mais clara para o time de Jesus, deixando de ser torcedores de arquibancada e entramos no jogo para valer. E que a vitória será de Deus e de seus aliados. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima e fique na paz de Cristo.